Queridos irmãos e irmãs, depois de uma longa caminhada de preparação quaresmal, chegamos ao dia santo e glorioso em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Nesta santa celebração da Páscoa do Senhor, meu coração de sacerdote se une ao de cada um de vocês para proclamar a verdade mais luminosa de toda a história da humanidade. Cristo ressuscitou. Isso não se trata apenas de uma recordação piedosa ou, por exemplo, de um símbolo religioso. A ressurreição de nosso Senhor é um fato real, um fato decisivo, eterno, e é a vitória definitiva de Deus sobre tudo aquilo que parecia invencível: o pecado, a morte e o demônio. Durante a Sexta-feira Santa, nós contemplamos o Senhor suspenso na cruz. Ali, parecia que tudo havia terminado. O Filho de Deus, coroado de espinhos, abandonado pelos homens, entregava o seu espírito ao Pai. Aos olhos do mundo, era a derrota, mas aos olhos da fé, era o momento mais sublime da história da salvação. Naquele altar da cruz, Cristo oferecia o sacrifício perfeito, derramando o seu sangue precioso para redimir toda a humanidade. Cada chaga de Cristo fala de amor. Cada gota de seu sangue clama por misericórdia. Na cruz, Jesus carregou o peso dos nossos pecados e abriu novamente as portas do céu, estas que haviam sido fechadas pelo pecado original. Ali foi travada a batalha mais profunda entre a luz e as trevas, mas a cruz não é o último capítulo. Ao terceiro dia, quando ainda era madrugada, o silêncio do sepulcro foi rasgado pela glória de Deus. A pedra foi removida. O túmulo ficou vazio e o Senhor da vida levantou-se vitorioso. Eu digo a você, Cristo ressuscitou verdadeiramente. A morte ela foi derrotada, o inferno ele foi vencido, o poder do pecado foi destruído. E é por isso que a ressurreição é o coração da nossa fé. O próprio São Paulo afirma com clareza impressionante: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas ele continua com uma proclamação que é cheia de alegria. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias daqueles que morreram. Estas palavras nos revelam algo extraordinário. A ressurreição de Jesus não é apenas um milagre entre tantos outros que existem. Ela é o início de uma nova criação. Cristo ressuscitado inaugura uma vida nova para toda a humanidade. Nele, a morte já não tem mais a última palavra. É por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que a Páscoa não é apenas uma memória de um acontecimento que ficou no passado. Ela é uma realidade viva que transforma a nossa existência no hoje da nossa vida. Cada vez que nos unimos a Cristo pela fé, pela oração, pelos sacramentos e também pela vida da graça, nós participamos desta vitória. Quantas vezes o mundo parece dominado pelas trevas? Quantas vezes vemos o pecado espalhar-se, a injustiça crescer, a nossa fé ser ridicularizada? Quantas vezes em nossa própria vida experimentamos a dor, a queda, o cansaço e também a cruz? Mas eu tenho que dizer a você, o túmulo vazio nos lembra uma verdade que jamais devemos esquecer. O mal não venceu e, portanto, Cristo vive, Ele reina, e aqueles que permanecem unidos a Ele jamais serão abandonados. A ressurreição nos ensina que nenhuma noite é eterna. Depois da Sexta-feira Santa, sempre vem o domingo da ressurreição.
Depois da cruz vem a glória, depois do sofrimento vem a vida. Esta é a esperança cristã. Não uma esperança frágil, ou mesmo que podemos dizer ingênua, mas uma esperança fundada em um fato histórico e divino. Jesus Cristo venceu a morte. Por isso, a alegria cristã, ela é muito diferente de qualquer alegria deste mundo. As alegrias humanas, elas passam, mudam, deixam muitas pessoas decepcionadas depois. Mas a alegria que nasce da ressurreição é indestrutível, porque está fundamentada no próprio Deus. Quem coloca a sua esperança em Cristo nunca será decepcionado. Talvez você esteja atravessando uma cruz que é pesada aos teus ombros. Talvez carregue no coração algumas angústias, feridas ou até mesmo pecados ou dúvidas da sua fé. Talvez o futuro ele pareça incerto. Olhe agora para Cristo ressuscitado. Ele é a prova viva de que Deus é fiel. Ele é a garantia de que o amor é mais forte que o pecado, que a vida é mais forte que a morte, que a graça é mais poderosa que qualquer miséria humana. A ressurreição nos lembra também do nosso destino final. Nós não fomos criados para o nada. Não fomos feitos para desaparecer na escuridão do nosso túmulo. Nós fomos criados para a eternidade, para o céu. Cristo ressuscitou para abrir-nos o caminho da vida eterna. E se permanecemos unidos a Ele, também nós ressuscitaremos. Esta é a promessa que sustenta os mártires, fortalece os santos e é consolação aos corações dos fiéis ao longo desses séculos. A morte já não é o fim, mas é uma passagem. O sepulcro já não é a última palavra. A última palavra pertence a Deus e essa palavra se chama vida. Por isso, nesta Páscoa, convido cada um de vocês a renovar profundamente a própria fé. Aproximem-se de Cristo, voltem ao Senhor com todo o coração, busquem a graça dos sacramentos, reapreendam a rezar, permitam que a luz do ressuscitado entre na sua vida, no seu coração. O mundo precisa de cristãos que vivam como testemunhas da ressurreição. Cristãos que não se deixam vencer pelo desânimo. Cristãos que sabem sofrer com esperança. Cristãos que anunciam com a própria vida que Cristo vive. Portanto, que esta Páscoa reacenda nos nossos corações o fogo da fé, a alegria da esperança e o ardor da caridade que nos impulsiona para frente. Que possamos caminhar neste mundo com os olhos voltados para o céu, certos de que a vitória final já foi conquistada. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, como diz a música, e com Ele, um dia, também nós ressuscitaremos para a vida eterna. Cristo ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Uma santa e abençoada Páscoa a você e toda a sua família. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.